Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis, diretamente dos estúdios ECD, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Temos a alegria de anunciar que este é o podcast Áreas Contaminadas em sua 7ª temporada no ano de 2026. Nosso grande objetivo com esse podcast é aproximar todas as pessoas que atuam no mercado do GAC, trazendo conhecimento para essas pessoas. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e discussões de mercado e também conhecendo e reconhecendo melhor nossas amigas e nossos amigos que compartilham essa atuação e, por que não, essa paixão conosco. Como diz o Hemingway, quem luta ao nosso lado importa mais que a própria guerra. Nós lutaremos lado a lado com vocês, junto com vocês por muito tempo. Venha lutar conosco para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, passando o aspirador, esperando o embarque no aeroporto, calibrando aquele modelo complicado, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 260 do podcast Áreas Contaminadas. É o 6º episódio da 7ª temporada. Espero que estejamos conseguindo suprir as expectativas e ajudar vocês nessa caminhada pelo GAC. Com certeza continuaremos tentando dar o nosso melhor para essa construção coletiva. Aqui no podcast Áreas Contaminadas misturamos material técnico, conceitos, referências, normas, artigos, com espaço para discussão e reflexão, que é o caso do episódio de hoje, e às vezes sendo espaço para nos conhecermos melhor, quando trazemos aqui pessoas que realmente fizeram e fazem o GAC acontecer, para que elas nos ensinem um pouco e nos contem suas belas histórias. Os nossos episódios são editados com muito carinho pela querida Lilian Coreaço Riz, que também é a nossa revisora, gerente, coordenadora, analista, estagiária, enfim, é o coração e a alma dos estúdios ECD. Os episódios são oferecidos pela ECD Training, que é a nossa empresa dedicada a oferecer cursos e treinamentos in company, presenciais e online para empresas do GAC, e são oferecidos também pela comunidade de apoiadores e apoiadoras no Apoia-se. A nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se é muito importante para a gente. Primeiro porque nos ajuda muito a pagar os nossos boletos, mas além da questão financeira, é uma demonstração de carinho que essas pessoas fazem voluntariamente para nós. Esse carinho nos mostra o quanto essas pessoas acham importante que continuemos fazendo o que estamos fazendo. Saber que há pessoas que consideram nosso trabalho relevante é algo muito potente, que nos dá muita força para continuar, por isso estamos agora na 7ª temporada. E falando nessa campanha do Apoia-se, gostaria de agradecer a Cláudia Deckers, que recentemente se tornou apoiadora financeira dos nossos canais lá no Apoia-se. Essa mensagem de carinho é realmente muito importante para a gente. Se você também quiser, e se você também puder, faça como a Cláudia e se junte a esse grupo de atualmente 46 pessoas. É muito simples, é só entrar no site apoia.se/ECDambiental, tem tudo muito bem explicadinho por lá. Mais uma vez, em nome da família ECD, em nome de toda a nossa comunidade que se beneficia dos conteúdos gratuitos, muito obrigado aos apoiadores e apoiadoras. O nosso podcast conta também com 3 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas muito importantes, renomadas no mercado, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho aqui. Também mostrando que estamos no caminho certo, isso é muito importante para a gente. Termos esses patrocínios permite que a gente se dedique a manter a frequência, a rotina e periodicidade desse nosso trabalho nas redes. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são a Vessel Group e a Columbia Technologies. Agradecemos demais a essas 3 empresas que nos ajudam muito financeiramente e nos dão aquela força implicitamente dizendo continuem, e com certeza continuaremos. Relembro vocês que esse nosso podcast semanal está no ar no YouTube, nos agregadores de áudio como Spotify e outros, e também está numa plataforma de texto e áudio, o Substack, onde temos o perfil ECD Ambiental. Além do podcast, temos também a nossa newsletter quinzenal com notícias do GAC, meio ambiente, ambientalismo, economia, ciências e outras coisas. E lá a gente prioriza comentários mais longos e elaborados. Na descrição desse episódio vocês podem encontrar o link de inscrição para a newsletter, que também pode ser acessada pelo Substack, na página ecdambiental.substack.com. Bom, pessoal, esse é o 2º episódio da temporada, que é um pouco mais curto e direto ao ponto, que traz uma tentativa de responder a uma questão que é constantemente feita para mim. As pessoas falam assim para mim, isso que você fala está correto tecnicamente, mas não dá para chegarmos a um meio termo? Pretendo esmiuçar um pouco essa resposta aqui nesse episódio, espero que vocês gostem. Vamos lá! Na 3ª Conferência ESAS, em agosto de 2025, eu fiz uma apresentação que considero que foi muito boa na elaboração, ainda que não tenha sido muito boa na apresentação em si, porque eu estava bastante nervoso. Sim, eu fico bastante nervoso em apresentações aí, né, desse tipo, dessa magnitude. Estava nervoso, entre outras coisas, pelo tamanho do público, né, que
estava muito maior do que eu pensava. Mas enfim, de acordo com as pessoas que me deram a honra de assistir a minha fala lá, a mensagem central dessa apresentação conseguiu ser passada e basicamente dizia as seguintes coisas. Primeiro, a fonte é diferente da pluma. A fonte secundária é o produto que infiltrou no solo, mais o solo cujos poros estão impactados por esse produto que infiltrou. Segunda coisa, a fonte secundária representa mais de 90% da massa, chegando muitas vezes a 99% da massa. Terceiro ponto, a formação, a extensão e magnitude das plumas e o potencial dessa pluma atingir os receptores externos dependem, é claro, das características da fonte, né, da composição, do volume da arquitetura dessa fonte secundária, mas especialmente depende de fatores determinados pela geologia, né, pelo meio físico, pelas unidades hidroestratigráficas. Então a pluma é diferente da fonte, e a pluma, como eu acabei de falar, depende da fonte e depende da geologia, depende das unidades hidroestratigráficas. Quarto ponto, tendo em vista tudo isso, é preciso entender, em alta resolução, a interação da fonte secundária com o meio, a interação da fonte secundária com as unidades hidroestratigráficas, para que se tenha uma investigação de área contaminada que responda minimamente às questões que se colocam, né, dentro do GAC. Quinto ponto, tem duas formas de entender essas interações do meio físico com a fonte secundária. Com ferramentas de aquisição de dados em tempo real, chamadas também de ferramenta de alta resolução, e como exemplo temos o HPT, o CPTU, o RCPTU, o DPIL, o Waterloo APS, o MIP, o OIP, a ressonância nuclear magnética e outras. Ou, olha só, com a amostragem de solo bem feita. Cada uma dessas duas formas, né, tanto as ferramentas de aquisição de dados em tempo real quanto a amostragem de solo, tem muitos benefícios e tem também muitas limitações. Sexto ponto. A amostragem de solo bem feita significa seguir o que foi publicado na revisão da NBR 15492, que foi publicada, né, no final de 2025. Naquele momento, em agosto, estava no final da discussão dessa revisão e ela já foi publicada, então está aí disponível para todo mundo. O que diz essa revisão da NBR 15492? A sondagem deve ser por direct push, o furo deve ser totalmente revestido e não se deve perder nenhum trecho do perfil, tem que amostrar o perfil integral. Para que isso seja feito, devem ser usadas ferramentas adequadas, e atualmente, dentro do direct push, seriam dual tube, piston sampler ou ali mais ou menos single tube revestido. 7. Além de corretamente executadas, as amostras de solo devem ser feitas no perfil completo, incluindo a zona saturada, porque a fonte secundária frequentemente está na zona saturada e porque as unidades hidroestratigráficas, que precisam ser reconhecidas e delimitadas, estão obviamente na zona saturada, já que a unidade hidroestratigráfica está na zona saturada. Então, não existe aquilo de amostrar o solo só até a franja capilar, tem que seguir na zona saturada. 8. Nessa boa amostragem de solo de perfil completo, devem ser feitas ações em campo que maximizem a coleta de dados representativos. E dou exemplo aqui, descrição minuciosa do material, né, do solo amostrado, varredura de substâncias químicas de interesse em campo, fazendo, por exemplo, varredura com PID no liner, varredura com PID após aquecimento, avaliação do solo com caixa de luz ultravioleta, testes colorimétricos como shake test e outros, avaliação da condutividade elétrica e muitas outras coisas. Fazer tudo isso aí e mais a seleção de amostras, muitas amostras, não uma por sondagem, nem duas por sondagem. A gente tem que mandar muitas amostras para fazer análises do solo, tanto análises físicas, como granulometria, quanto para análises químicas de todas as substâncias químicas de interesse, né? Que sejam de interesse daquela investigação ali. Então, todas essas 8 coisas aqui que eu falei ali na apresentação são basicamente o que eu venho falando aqui no podcast e nas nossas aulas há um bom tempo. Com algumas, claro, né, algumas atualizações, alguns aperfeiçoamentos durante esse processo todo, né? Foi isso que eu apresentei por lá. E aí, após essa apresentação, eu tive a felicidade de conversar com muitas pessoas sobre o que eu apresentei, né? Foram conversas muito legais. Algumas pessoas fizeram alguns questionamentos, eu fui respondendo ali, outras parabenizaram e tal, bateram um papo. Mas uma dessas pessoas que falou comigo é uma pessoa muito experiente e muito reconhecida no GAC. Está na batalha do GAC há mais tempo que eu, inclusive. É uma pessoa muito competente, entende bastante do assunto, realmente entende mesmo. E ela me fez uma observação, e essa observação que dá o título desse episódio. Ela disse assim: gostei muito da sua apresentação, achei muito ilustrativa, muito didática, e eu concordo com tudo. Só que você, Marcos, precisa me ajudar a encontrar um meio termo, senão os clientes não gostariam dessa nova forma de fazer investigação contra a investigação que a gente faz hoje em dia, né? Trado manual, poção e tal. Bom,
Ele me falou isso e eu tomei um choque. Poxa, falei, puxa vida, um cara competente, um cara que entende das coisas, está pensando num meio termo entre o que eu acabei de falar e o que ele costuma fazer. Pelo visto ele costuma fazer sempre isso, né? Amostragem de solo com trado manual, só até a franja capilar, investigação com poço e tal. Isso me deu um choque naquele momento, e de lá para cá eu fui refletindo sobre isso, e eu recebi mais perguntas nesse trajeto, né, de agosto até agora, nesses 6 meses, né, que vão na mesma direção. Eu vou tentar aqui desenvolver a ideia de uma resposta hoje, né, não uma resposta a ele como uma crítica, né, como impondo a minha visão sobre ele, mas talvez um esclarecimento, um início de um debate aqui, para todo mundo que tiver vontade de entender e discutir um pouco mais essa questão aí de meio termo e tal, que sempre aparece dentro do GAC. Tá? Vamos ver se eu consigo explicar certinho aqui. E aí, antes de falar especificamente a resposta para essa pergunta, né, desse meu amigo, eu vou ampliar o conceito para outras perguntas parecidas sobre meio termo que eu costumo receber em cursos, em aulas, em conversas, em mensagens nos nossos canais, relacionadas a essa questão do meio termo, né? Uma dessas perguntas muito frequente, bem antes, né, dessa questão técnica aí, é mais conceitual. E eu já ouvi bastante vezes isso aí. As pessoas dizem assim: os órgãos ambientais não deveriam exigir tanto dos empreendedores no âmbito do GAC, e em outros âmbitos também. Porque essa exigência, né, do GAC implica em custos mais altos para os donos de posto, para as pequenas indústrias, para outros empreendimentos. Isso pode inviabilizar o negócio deles. Ou então, dizem assim: se esses empreendedores, né, pequenos ou grandes, repassarem os custos, eles vão repassar esse custo para os seus produtos, então quem vai ter que pagar no fim é a sociedade. Então não tem como ter um meio termo. O órgão ambiental exige menos dentro do GAC, não tem um meio termo nisso. E aí, para respondermos melhor, né, vamos ter que voltar para os conceitos básicos do GAC como um todo. Não vamos voltar assim tão longe, né, nesse episódio, né? Talvez tenhamos que fazer uma série sobre isso, mas vamos voltar no que importa aqui, no centro da questão aqui. Quando explodiram os primeiros casos de contaminação ambiental por substâncias químicas, a ideia era não deixar nenhuma substância química ser adicionada ao meio em nenhuma quantidade. E se essa substância química tiver entrado em contato com o meio, era para ela, né, essa substância química, ser totalmente removida do meio. Esse era o primeiro entendimento, logo que descobriu que era um problema uma substância química entrar no meio. Mas remover toda a substância química era extremamente complicado. Imaginando aí uma coisa básica, né, um derramamento de efluente ou um aterramento de resíduo no solo. Esse efluente ou esse resíduo precisaria ser removido. Né? Mas removido até quanto? Qual seria o critério de parar de remover? É um critério visual? Eu não estou vendo mais o resíduo? É um critério químico? É químico com uma medição em campo? É químico com análise química? E o que seria 100% de remoção em termos de análise química? É porcentagem. Então eu estou vendo aqui nessa amostra tem tanto por cento da substância química, né? Tem 0% de substância química. Ou é em ppm. Eu não identifiquei com limite de quantificação em 1 ppm. Ou é 1 ppb. Ou é 1 ppt. O que significa remover toda a substância química, toda a massa da substância química? Então isso é muito complicado, né? Foi muito complicado no início. E aí a ciência, os órgãos ambientais, nesse momento, criaram o primeiro meio termo, porque era para remover tudo. Mas aí, tá bom, vamos fazer um meio termo aqui. E o meio termo é o chamado conceito de risco, né? Risco toxicológico, risco ecotoxicológico. Foi estabelecido esse conceito de risco para que os responsáveis legais, na época chamados simplesmente de poluidores, né? Os poluidores não tivessem custos excessivos e nem insegurança jurídica, porque o certo seria retirar tudo que foi introduzido no meio. Ou seja, estamos no meio termo nesse momento, onde todo o gerenciamento de áreas contaminadas é baseado no conceito de risco. Então, o empreendedor tem que tirar a substância química do meio até o ponto em que essa substância química não cause risco a algum bem a proteger. Bom, e aí vem um segundo momento, né, de desenvolvimento desse conceito. O GAC vai se expandindo e tal, né, os entendimentos vão sendo construídos. O GAC se baseia no risco químico crônico, ou seja, a área está contaminada se nessa área houver concentrações de substâncias químicas capazes de causar algum risco crônico, portanto, de exposição a longo prazo à saúde humana ou a outro bem a proteger. E aí, para fins de simplificação aqui, vamos considerar somente a saúde humana. Como sabemos que uma substância química causa ou pode causar um dano ou risco à saúde humana?
por meio de dados de pesquisas toxicológicas, né, baseadas na ciência, que vai estabelecer qual é a dose segura de uma substância para riscos crônicos comuns, né, vamos chamar de comuns, riscos crônicos comuns, especificamente no caso de uma substância química ter a chance de causar câncer, então ser uma substância carcinogênica, não é a dose segura, porque não existe dose segura para substância carcinogênica, mas é a dose que tem uma chance menor que 10 a menos 5, ou um caso em 100 mil, de causar câncer. Tá? Então a toxicologia estabelece essas doses e a gente tem tudo isso aí muito bem estudado dentro da toxicologia. Mas como é que essa dose máxima, estabelecida pela ciência toxicologia, vira uma concentração máxima em uma área contaminada? Né? E aí que vem o segundo meio termo. Então dá para dizer que é o segundo meio termo, então nós estamos no 1/4 do termo. O GAC todo é um enorme meio termo, porque se não fosse o GAC como está estruturado, os empreendedores precisariam ou tirar toda a massa da substância química, né, como já falamos, ou fazer o ensaio toxicológico, um modelo de risco para cada pessoa que já entrou ou que vai entrar em contato com a substância química da área, fazer isso com a massa corporal, né, peso corporal, área da pele que pode absorver substância química, quantidade de ar respirado de cada uma das pessoas, quantidade de água ingerida, quanto de água cada um bebe, dados da substância, suas partições, suas interações com o meio, água, ar, solo, para aí se calcular o risco individual de cada receptor, cada possível receptor. Né? E para não exigir tudo isso, os órgãos ambientais, mais uma vez, estabeleceram o meio termo, que eu estou chamando de 1/4 de termo aqui. E esse meio termo é seguro na concepção da toxicologia, mas que permitisse a chamada viabilidade econômica. Esse novo meio termo é o estabelecimento de valores de referência, os valores orientadores, valores de intervenção, os screening levels, né, regional screening levels da EPA. Foram estabelecidos, então, médias populacionais para todos os parâmetros que eu falei agora há pouco, estabelecidos tempos de exposição médios e dados físico-químicos dos contaminantes, né, tabelados, aí, médios também, né, do meio físico também, para serem criados os valores de referência, os valores orientadores. E é por isso que temos aí lista da CETESB, lista da CONAMA, lista da EPA com as concentrações máximas permitidas no solo, água e ar. Os responsáveis legais, mais uma vez, deveriam agradecer por esse meio termo, né, por esse 1/4 de termo, por termos os valores orientadores que podemos seguir. E aí vem o terceiro meio termo, né? Não são todos os empreendimentos que usam ou usaram alguma substância química na sua área algum dia que precisam entrar no circuito do GAC. No Brasil foram estabelecidas algumas atividades que possuem maior potencial de causar contaminação. Em São Paulo, no estado de São Paulo, existe uma lista de quinais bem clara, né, dizendo quais são as atividades econômicas que possuem potencial de causar contaminação. Em outras unidades da federação existe o chamamento ao GAC pelo licenciamento. E esse chamamento ao GAC pode ser no início, né, no início do licenciamento, na renovação das licenças, que é bastante comum, ou na fiscalização pós-licença, que também é bastante comum. Mas sempre tendo em vista que não são chamadas todas as atividades, né, que em algum momento aí utilizou, comprou, estocou, manipulou alguma substância química. Ou aquela atividade que produz efluente, né, produz resíduo, e praticamente todas as atividades econômicas produzem resíduos ou efluentes, mas só são chamadas ao GAC apenas aquelas que o órgão ambiental considera com alto potencial de causar contaminação e que são licenciáveis. Então, tem essas duas condições para serem chamados para o GAC. E, mais uma vez, temos um meio termo aqui que vamos chamar de 1/8 de termo. Então, respondendo a esse primeiro questionamento, que os empreendedores, coitadinhos deles, puxa vida, né, não tem um meio termo para ele não ser chamado a fazer o GAC, é muito custo para ele e tal. Respondendo a isso, já estamos no meio termo, ou na verdade estamos no 1/8 de termo, 1/8 a favor dos empreendedores. No meu entender, muito mais atividades poderiam e deveriam ser chamadas a fazer o GAC, pelo menos aí uma avaliação preliminar e investigação confirmatória. Mas o atual meio termo, né, 1/8 de termo, as preserva, né, preserva essas empresas para a sorte delas e para o azar da sociedade e do GAC que está aceitando correr um risco aí a mais, né? E quanto à alegação que é a sociedade que vai pagar no fim, porque vai incorporar no custo e tal, eu discordo, né? Discordo bastante. Mesmo com a gente fazendo parte, né? Nós estando em um sistema econômico que tudo está conectado, eu discordo dessa questão. Dentro das regras desse sistema econômico que nós estamos, não regular o que se chama de natureza barata, ou seja, a extração desregulada de recursos naturais por meio da extração da matéria-prima ou pelo despejo de resíduos, sem que esses resíduos, né, do processo produtivo entrem no custo do seu negócio,
é transferir o custo para a sociedade, né? Esse custo aí da natureza barata na extração da matéria-prima e no despejo de resíduos, essa natureza barata, esse custo que existe, mas não é computado, né? Não é contabilizado no negócio, é transferido para a sociedade, para que aquele empreendedor possa aumentar o seu lucro, possa aumentar a sua acumulação de forma injusta. E até dentro do capitalismo, né, é ruim, porque você prejudica um competidor em detrimento do outro, né? Favorece um e prejudica o outro. Bom, mas isso vai ser objeto de outras discussões, talvez em episódios futuros e tal. A questão aqui é simples, bastante simples. O empreendedor não pode reclamar, porque os órgãos ambientais estão aplicando a ideia do meio termo no GAC aí tranquilamente. Bom, vamos voltar aqui à história mais técnica do meu amigo pedindo um meio termo aí do que eu apresentei na conferência. Vamos destrinchar um pouco o que ele quis dizer ou o que eu acho que ele quis dizer com isso. Imaginando que ele falou sobre não precisar sempre coletar boas amostras de solo, ou seja, não precisa ser sempre direct push com liner, incluindo a zona saturada, com furo revestido, dual tube ou outro revestimento, como hollow ou com piston sampler. Ele até, meu amigo, verbalizou isso, dizendo que a amostragem de solo com trado manual ou no espiral do hollow era ruim, mas se não dá para fazer um meio termo entre tudo que eu estou falando, que tem que ser amostragem de solo, direct push, dual tube e tal, o meio termo entre isso e coletar com trado manual no espiral da hollow, para atender o cliente. Né? Não tem como ter um meio termo entre isso para atender o cliente. Eu digo que não tem, né? Não há possibilidade de meio termo entre uma coisa que não dá resposta e outra coisa que dá uma resposta. A amostragem de solo feita do jeito que eu falei, do jeito que está na norma 15492, é um meio termo. Pois o melhor mesmo seria termos ferramentas de aquisição de dados em tempo real, em altíssima resolução, muitos pontos desses, né, fazendo ressonância nuclear magnética, HPT, CPTU, MIP, OIP, tudo isso combinado em uma altíssima resolução. A amostragem de solo, bem feita, da forma que eu citei, a amostragem de solo desse jeito é um meio termo. É um meio termo que permite a coleta de dados e a tomada de decisão que são importantes para estabelecer um modelo conceitual minimamente razoável, representativo da área. Então, a amostragem de solo é um meio termo, porque você tem de um lado as ferramentas de aquisição de dados em altíssima resolução, tempo real, e do outro você tem coletar com a mão, com trado manual, né, no espiral da hollow. Tá? Então, a amostragem de solo boa é um meio termo razoável ali, né, que permite uma resposta. O trado manual, a hollow, o direct push sem revestimento não é uma resposta. Tá? Já falamos em outros episódios sobre isso. O trado manual não permite boas coletas de solo, porque o solo que vem não é representativo. Né? Você não sabe que aquele solo, de onde ele veio, né, exatamente. Além de não ter liner. Né? Não ter liner significa que você vai perder voláteis. No espiral dos trados ocos ou dos trados sólidos é pior ainda, né? Não tem a menor chance da gente saber de onde veio aquele solo que está subindo pelos espirais, não tem como a gente descrever adequadamente o material, está totalmente desestruturado, desagregado, né? Não tem como a gente descrever o solo e não tem como a gente saber de onde veio, né? E quando a gente descreve o que vem no espiral, a gente vai falar que o solo é todo homogêneo, né? Todo argilo-siltoso, arenoso, né? Vermelho, variegado. Mas não é isso. O solo varia. A gente não está vendo a variação porque nós estamos coletando no espiral do trado oco, do trado sólido. Né? Isso é um absurdo, certo? Bom, além disso, vai perder a maior parte dos voláteis nesse trajeto do solo pelos espirais dos trados ocos ou sólidos. Então, não dá para fazer amostragem de solo assim. E ainda o furo sem revestimento, né, mesmo que seja direct push com liner, você faz o direct push, tem liner. Né, então não é espiral, é cravação. Mas o furo não é revestido, se ele não for revestido, vai ter muita bucha. Ou seja, vai ter interferência do material de cima que cai no furo. Né, ou que caiu ou que é arrastado pela reintrodução da ferramenta de amostragem, como a gente já falou aqui muitas vezes, né? Seja essa ferramenta de amostragem o amostrador de solo de cravação contínua, direct push, ou seja o trado manual. Né? Resumindo, já estamos no meio termo ao podermos usar a amostragem de solo, mas não há meio termo entre a amostragem de solo certa, que diz a norma, e algo que não permite a coleta de amostras representativas, como eu falei aqui, trado manual, espiral do hollow, direct push sem revestimento. Seria o mesmo que a gente pedir um meio termo entre uma análise química de Vogt com cromatógrafo, GCMS e tal, e uma análise com espectrofotômetro, né? Ou com
GCMS com titulação colorimétrica. Ninguém se atreve a pedir um meio termo nesse caso da análise química. Mas, curiosamente, na amostragem de solo, vira e mexe aparece alguém tentando achar um jeito de não fazer o que precisa ser feito. Será que não dá para fazer assim? Será que não dá para fazer assado? Ninguém fala, será que não dá para não usar um cromatógrafo na análise química? Né? Não tem como. Na verdade, essas pessoas nem querem tentar um jeito, né? Elas simplesmente não fazem, né? Não fazem o que precisa ser feito e querem que esse não fazer seja referendado por alguém, né? Por isso perguntam, né? Quem sabe alguém concorda comigo aí, né? Mas não tem como, gente, né? Bom, e para coroar essa história, ainda dá para dizer que não é possível um meio termo diferente desse, porque, como eu já falei aqui, vou repetir, né, mais uma vez, o que eu falei na conferência foi o que foi aprovado pela ABNT na revisão da norma 15492. Então, a norma 15492 é o mínimo básico para se fazer uma amostragem de solo. E todo mundo que frequenta ou já frequentou a reunião da ABNT sabe que a norma aprovada é um imenso meio termo. E com essa aqui não foi diferente. Então, fazer a amostragem de solo do jeitinho que eu falei ali é um meio termo. Então, não tem um meio termo entre ela e outra coisa, porque ela já é um meio termo. Mas na conversa o meu amigo também se referiu ao poço de monitoramento. Eu disse lá que o poço não serve, né, se ele for instalado a esmo, né, como a maior parte dos poços são feitas hoje em dia e sempre foram, né, instalados a esmo sem relação com o meio físico, né, o famoso poção. Eu reiterei, né, na conversa, e aqui também vou reiterar, que devemos também no caso do poço de monitoramento e instalação de poço, simplesmente seguir a norma, ou seja, identificar, delimitar e caracterizar as unidades hidroestratigráficas primeiro, para depois projetarmos o poço, dimensionarmos todos os materiais, comprimento de seção filtrante, para só depois instalarmos o poço corretamente, e o corretamente significa com a seção filtrante em uma única unidade hidroestratigráfica. Então o poço de monitoramento tem que estar relacionado com o meio. Ele não pode ser um poço 2 metros abaixo do NA. Chegou no NA, abaixa 2 metros. E o meu amigo concordou com isso, mas pede também o meio termo, porque o cliente não consegue pagar 2 mobilizações. Ou argumentando, né, aquele velho argumento, né, imagina fazer isso no interior do Pará. Né? Mais uma vez eu digo que essa norma BNT, que fala aí sobre o poço de monitoramento, é um meio termo. Instalar um poção 2 metros abaixo do NA, né, não afogado, seção filtrante longa, sem se importar com o meio, é a mesma coisa que não fazer nada, porque não dá para a gente acreditar naquele dado, especialmente se o dado disser que não está contaminado, que não temos substâncias químicas aqui. O certo mesmo, seria fazer um estudo hidrogeológico detalhado, com amostragem de solo, com ensaios complementares, amostra indeformada, instalação de piezômetros em cada unidade, ensaios de bombeamento, determinação da potenciometria, da condutividade hidráulica e tal, antes de instalar o poço. Esse era o certo. E eu só estou pedindo para seguir a norma, ou seja, identificar, delimitar e caracterizar minimamente, só com a granulometria, a unidade hidroestratigráfica, para projetar o poço e instalar o poço depois que for feito o projeto. Só isso. E, novamente, ninguém pede para analisar, né, aquela história, né, ninguém pede para analisar a BTEX com o PID de campo. Né? Vamos coletar uma amostra de água e analisar com o PID do campo. Só porque nós estamos fazendo um trabalho no interior do Pará ou no Acre. Eu estou aqui no Acre, eu vou analisar assim com o PID a amostra de água. Né? Não dá, ninguém fala isso. Por que então, quando falamos em instalar poço de monitoramento de acordo com a norma, aparece gente, né, defendendo, entre aspas, defendendo o cliente para tentar chegar num meio termo que não tem condição de existir. Né? Instalar o poço corretamente é o meio termo. E aí, por fim, muita gente pensa, né, seguindo essa história do meio termo, que podemos ter o meio termo entre o que o mercado costuma chamar aí, né, pejorativamente de metodologia SENAC de investigação e o que o mercado chama de mundo real. Né? O mercado fala, a metodologia SENAC é diferente do mundo real. São muitos exemplos, mas para nos mantermos no que estamos falando nesse episódio, a metodologia SENAC é basicamente o que eu apresentei na conferência. Precisamos identificar as fontes potenciais e primárias na avaliação preliminar e no screening, depois temos que identificar, delimitar e quantificar as fontes secundárias, ao mesmo tempo que temos que identificar, delimitar e caracterizar as unidades hidroestratigráficas. Então, andam juntos aí fonte secundária e unidade hidroestratigráfica. E aí, tanto uma quanto a outra, né? A fonte secundária e a unidade hidroestratigráfica feito com a amostragem de solo, que é o meio termo, né? E amostragem de solo sozinha ou em conjunto com ferramentas de alta tecnologia, que é a
extremidade do meio termo com menos incertezas. Só depois disso é que vamos investigar as partições, as plumas em fase dissolvida na água subterrânea, em fase vapor no ar do solo. Ou seja, nada mais do que seguir as normas técnicas, seguir a DD 38, seguir a CONAMA 420, regulamentações estaduais. Isso para não dizer que é para seguir a ciência do GAC, né? Então isso aí tudo é a ciência do GAC. E isso, DD 38, CONAMA, regulamentação, ciência, é o que chamam pejorativamente de metodologia SENAC. Eles contrapõem isso ao chamado mundo real, aquilo que o cliente aceita pagar, que na verdade é totalmente fora da boa técnica, fora da ciência, fora das normas técnicas e fora das legislações. Mas às vezes é aceito, por isso é feito. Não é só isso, né? Você não seguir o que deve ser feito. Isso é jogar dinheiro fora, porque fazer o que o mercado está chamando de mundo real não dá resposta. Não dá uma resposta que possa embasar alguma tomada de decisão. Investigar na chamada metodologia do mundo real é basicamente fazer uma vistoria na área, chega na área, dá uma olhada, propõe alguns poções instalados com seção filtrante longa, 2 metros abaixo do NA, perfurados ali com trado manual sem revestimento, e nessa perfuração aí, com trado manual, coletar umas amostrinhas de solo para descrição, fazer a descrição, né, tátil visual, e fazer umas análises químicas. E geral é coletar superficial para metais e na franja ou no maior VOC para os voláteis. Não dá para ter um meio termo com isso, porque fazer isso é tecnicamente errado, bastante errado. Mais uma vez, ninguém sugere fazer uma análise de ar do solo, por exemplo, de ar do ambiente, com um PID ali no lugar, ao invés de usar TO15. Ninguém pede um meio termo entre o TO15 e o PID de mão, porque é um absurdo pedir isso. Ninguém pede um meio termo entre a análise química acreditada e o laboratório de brinquedo que a criançada usa, né? Assim, meu filho tem um laboratóriozinho de brinquedo. Ninguém pede um meio termo entre isso. Por que alguém pede um meio termo entre uma investigação e algo que não dá nenhuma resposta? Entre a metodologia SENAC, entre aspas, e o mundo real, que não é mundo real, né? É um mundo imaginário das pessoas que não estão fazendo o correto. Bom, e aí, para finalizar essa reflexão, eu queria convidá-los a pensar comigo o seguinte. Muita gente no nosso mercado, inclusive quem sobrevive do GAC, tem essa ideia que o cliente não quer pagar, coitado do cliente, né? O custo é muito grande. Ou na seguinte linha, o cliente está reabilitando áreas, temos que ajudá-los a reabilitar áreas, assim, do jeito que for, porque ele está fazendo uma coisa muito boa. Bom, essas pessoas do GAC não hesitam em sacrificar a melhor técnica em nome de defender o cliente, de atender o cliente, justificando que ele não tem condições de pagar pelo certo, né? Pelo que a ciência manda, pelo que precisa realmente ser feito. E aí, lá no fundo, essas pessoas que defendem a qualquer custo o cliente estão considerando que nós, o GAC, não é importante, que nós não somos importantes, que nós não termos os melhores dados na investigação, no fundo, não significa uma decisão diferente de reabilitação. Não significa, né, se a gente não fizer direito, ninguém vai morrer, não vai ter um desastre como o Brumadinho, não vai ter um desastre como Mariana, como Maceió, não vai ter um desabamento de um prédio, né? Então não importa muito. Ou seja, lá no íntimo, essas pessoas não consideram o GAC importante, acham que é só frescura, ou só um preciosismo dos órgãos ambientais que prejudica a liberdade econômica do cliente, né? Se a gente friamente for considerar o efeito, né, certamente devemos priorizar ações, né, como sociedade, devemos priorizar ações que evitem o novo Brumadinho. Devemos priorizar ações que reduzam as emissões de gases de efeito estufa, ações que controlem melhor o uso de agrotóxicos, né? Tá correto, né, pensar nesse tipo de priorização. Porém, essa priorização dos impactos agudos, graves, né, mais graves, né, agudo, grave é interessante, mas é isso, impacto agudo, mais severos, não pode ser às custas de negligenciar o entendimento, quantificação e mitigação dos riscos crônicos de longo prazo decorrentes das áreas contaminadas. E mais importante, esse deixar de lado os riscos crônicos, deixar de lado o GAC, jamais pode ser feito para beneficiar grupos econômicos que lucram e lucrarão muito com as atividades, com a natureza barata ou com as propriedades que geraram essas contaminações. E tem mais, essas pessoas do nosso meio que intimamente não consideram o GAC relevante o suficiente, estão dando um belíssimo tiro no próprio pé, né, na questão econômica, na sua própria questão econômica. Porque o GAC só existe porque há exigências legais. Em uma simples canetada, como já dissemos em outras ocasiões, o GAC pode simplesmente deixar de existir, como aconteceu com as autoescolas, né? As autoescolas deixaram de existir praticamente.
Para que isso não aconteça, para que o GAC não deixe de existir, para que essa canetada não venha, é fundamental que tenhamos massa crítica e científica produzindo conhecimento, produzindo ciência, produzindo argumentações no sentido de ressaltar a importância do GAC. Importância do GAC para a saúde pública, principalmente, para a importância do GAC para a gestão dos recursos hídricos e a importância do GAC para a conservação dos solos e dos recursos naturais. Agora, essa massa crítica e científica deve interiorizar a importância do GAC e praticar o GAC como importante. Não só falar da boca para fora em eventos, né, nas conferências e tal. Quando, no primeiro embate com o cliente, essas pessoas topam afrouxar a ciência, fazer menos que a lei, menos que a norma, correndo mais riscos, negligenciando o GAC em nome de defender, de conquistar o coração do cliente. Propor um meio termo entre a ciência e o trabalho mal feito é, na minha opinião, desprezar o GAC. Não devemos desprezar o GAC. Mas é isso. E vocês? O que vocês acham? É possível algum tipo de meio termo, né, que não atende, né, que completa o que eu falei aqui? Contem aí pra gente. Eu vou ficar feliz em ouvir a opinião de vocês. É isso, esse foi o nosso episódio sobre o meio termo. Foi o 6º episódio da 7ª temporada. Agradeço demais a companhia de vocês por aqui, também na nossa newsletter quinzenal, no screening de notícias, no Telegram, no Substack e outras ações que promovemos em prol de um GAC mais unido, mais justo, mais tecnicamente preparado, um GAC mais feliz. Agradeço aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vessel Group e a Columbia Technologies. Agradeço às pessoas queridas que são apoiadoras financeiras no Apoia-se. E claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem aqui todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos e conduzimos nos estúdios ECD. Peço que continuem conosco nesse podcast, que está disponível no Spotify, agregadores, também no YouTube e no Substack. Leiam a nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição desse episódio. O Instagram é @ECDambiental, o canal Áreas Contaminadas no Telegram. Fiquem conectados conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.